Lembrando também da parte política dela, né? Que ela foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, que foi o que ela foi engajada até ela morrer, porque ela acreditava muito na toda a ideologia do partido e ajudou com várias propostas, porque ela criava as propostas e ela acreditava muito naquilo e ia à luta. Ela fazia reuniões com o ministro, com entidades representativas de todo o segmento de trabalhadores. E ela pegava aquilo, ela marcava com o ministro, ia para Brasília. Ela lutou muito o tempo todo. E, assim, muitas das ideias dela foram acatadas, né? As ideias. Eu tive a oportunidade de, durante muito tempo, durante uns 5 anos, em diferentes organizações, trabalhar na Amazônia. E é muito interessante, porque os médicos aqui de São Paulo, alguns deles são contra, né, a chegada dos médicos, como se fosse uma concorrência desleal. Mas esses mesmos médicos, eles não se atrevem a ir para lá, né? Acho que quando a gente vê, de novo, né, falando do Bolsonaro, né, a questão que ele lidou com os índios, com os povos tradicionais, né, assim, era um projeto, né, não foi uma consequência. Puxa, a gente não tinha imaginado que os índios iam ser tão massacrados, ou que surpresa, né, que o garimpo polui o rio e a pessoa não consegue. Não era um projeto. E nesse lugar de extermínio, nesses projetos de extermínio, se a gente for olhar, não tem médico atuando, né? Os médicos não chegam lá. Então, quando a gente olha para os profissionais da área de saúde, a gente vê que é um lugar que não chega, não tem acesso, né, aos direitos básicos. Então, quando minha mãe foi para Cuba, eu lembro que foi uma questão muito importante para ela, essa questão da saúde, né, a questão da educação, da taxa baixíssima de analfabetismo de Cuba, como um exemplo, né. A gente até achou aqui que ela foi, quando o Lula tomou posse em 2003, ela estava lá, né, assim, ela viveu a luta política presencialmente. E era muito ousado, né, você levar alguns ônibus, muitos ônibus, cheio de velhos, cheio de idoso, e chegar lá e ir para a luta. Não era só vamos entreter os idosos, era uma questão de luta, né? Então, essas lutas por minorias, assim, se a gente for olhar a diversidade de temas com que ela trabalhava, o grande guarda-chuva que ela tem é sobre direitos humanos. O grande guarda-chuva da vida dela é lidar com as minorias, com os direitos. Quando a gente fala, por exemplo, porque as mulheres... A gente está falando que as mulheres precisam trabalhar. Que mulheres precisam trabalhar? As mulheres sustentam a casa, são chefes de família há muitos anos no Brasil. A quebrada inteira, a periferia inteira são chefiados por mulheres. Então não é, nossa, uma coisa nova. Talvez algumas classes, mas somos nós as mulheres que chefiamos as casas na periferia inteira. Então isso é uma coisa que a gente precisa colocar, de novo, sem eufemismo, sem ficar chamando pelo diminutivo, porque isso só enfraquece a luta. Então, é sobre valorizar essas minorias e não é favor nenhum, são os direitos, né? Assim. E a luta dela começou ainda na ditadura militar, né? Então é uma coisa que vem lá quando ela é nova. Imagina, ela foi mãe solteira na década de 70. Era uma coisa assim que era assim... Um escândalo. Um absurdo, né? Era uma coisa absurda. E disso aí, tudo ela transformava em lutas, né? Em lutas em favor das mulheres, das minorias. Então a vida dela, né? Sempre lutar para que outras pessoas pudessem não passar pelo que ela passou, né? Que ela sofreu muito preconceitos mesmo.